Boa noite, igreja. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito felizes, alegres em estarem podendo conhecer vocês. Algumas pessoas já tinham visto anteriormente, mas eu louvo a Deus, porque neste mesmo horário, neste mesmo momento, no mundo inteiro, pessoas, igrejas estão adorando ao Senhor. Ou seja, o mundo jaz no maligno. O mundo está em aflição, o mundo está com muitos problemas, mas ainda existe um povo, ainda existe sal nessa terra e existe luz nesse mundo, amém? E eu e você fazemos parte disso, amém? Eu trago um grande abraço do nosso pastor Fernandes, pastora Solange, da igreja Missão Apoio de Ogac, a qual nós estamos debaixo da sua cobertura espiritual, amém? Também já foi apresentado anteriormente, né? Eu sou o Miqueias, sou da igreja de Ogac, da Missão Apoio, a minha esposa Yumi, minha filhinha Miyuki, a pequenininha, e meu filho Yudi, que é pentecostal, amém? Meus queridos, para não perdermos o nosso tempo, gostaria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Gostaria que todos pudessem estar lendo, quem não tem Bíblia, quem tem, junta-se com quem não tem, para que juntos possamos estar lendo a palavra do Senhor. Devemos fazer como a igreja de Bereia. Quando eles eram pregados a palavra de Deus, eles sempre estavam ali analisando nas Escrituras, amém? Lucas capítulo 22. Capítulo 23. Do versículo 26 em diante. Louvado é o nome do Senhor, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Amém? Todos encontraram, igreja? Amém. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. A crucificação. Versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Ele colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por tudo que és e por tudo que tens feito. Espírito Santo, fale conosco, fale com a tua igreja, porque nós estamos atentos a ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, hoje, nesse domingo abençoado, nós sabemos que é culto de missão. E hoje uma coisa que é falada muito no mundo é sobre missão de paz, é sobre que devemos fazer missão, é sobre o nosso compromisso de fazermos missão. Talvez você esteja perguntando o que exatamente a parte da crucificação tem a ver com missão, mas tem tudo a ver com missão, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Para você não se esquecer, nós estamos no ano de 2020, ou seja, há 2000 anos e 20 atrás, Jesus Cristo esteve na Terra e o calendário foi seguido através disso. Ou seja, Jesus, ele foi uma pessoa, foi um personagem que existiu fisicamente falando. Ele esteve entre os mortais, ele esteve entre os homens. Ele sofreu na pele o frio, a dor, a fome, a traição. Ele foi homem como nós. Assim como hoje nós temos as mesmas condições, ele também teve. Não podemos esquecer que Jesus ele viveu a sua vida inteira. 33 anos na terra, sendo somente 3 anos de ministério. Em 3 anos de ministério, Jesus mudou a história. Em 3 anos de ministério, Jesus marcou a sua época e marca até hoje, porque a sua palavra permanece para sempre, porque Ele é infinito. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, na parte da crucificação, nós sabemos toda a história que antecorreu a isso. Nós sabemos que quando Jesus ele veio sobre promessas, assim como Isaías, o profeta messiânico, já profetizava a sua vinda, e isso ocorreu, ou seja, a palavra de Deus todas as vezes, ela está se concordando, a palavra todas as vezes, ela está se cumprindo. Quando Jesus veio na terra, como nós conhecemos a história, ele veio com uma finalidade: salvar a todos. Sabemos muito bem que antigamente, na época dos judeus, na época dos hebreus, havia uma necessidade do povo adorar a Deus. Existia uma necessidade do povo ter uma comunhão com Deus. Mas esta comunhão não é como hoje. Ela não é tão liberta, ela não é tão livre como é hoje. Antigamente era necessário que todas as pessoas fossem a Jerusalém. Antigamente era necessário que todos, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, ele levava as aflições do povo a Deus. Ele levava as orações do povo a Deus na sala chamada Santos dos Santos. Ali havia um véu, e nós sabemos muito bem que quando Jesus ele entregou seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou, ou seja, dando a liberdade, dando o livre acesso a todos nós,
de termos tete a tete com Deus. A todos nós, de podermos falar com Deus, de sermos amigos de Deus, de termos intimidade com Deus, de não sermos mais pessoas distantes, de não sermos somente números, assim como nós somos no Japão, mas de sermos chamados filhos e amigos de Deus, porque agora nós temos comunhão com Deus, porque agora nós podemos conversar com Deus. E era necessário muito sacrifício. Nós sabemos que antigamente o povo clamava a Deus através dos sacrifícios. Então Deus usava os profetas, para que os profetas falassem com a igreja, para que os profetas falassem com o povo. E era assim que funcionava. Hoje em dia não. Hoje em dia você fala com Deus, você ouve Deus falar com você. Hoje em dia você dobra o seu joelho no seu serviço, no seu carro, onde você estiver, e Deus fala com você, Deus fala conosco. Isso é lindo. Isso é um direito genuíno que Cristo conquistou na cruz. E quando nós entramos na passagem da crucificação, para não perdermos o texto, nós vamos ver que enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Isso me chama muita atenção, porque a Bíblia, ela não dá destaque a este homem. Ela não fala muito sobre esse Simão de Cirene. Nós sabemos muito bem que quando Cristo ele passou por vários julgamentos, né, quando eles pegaram Jesus ali no jardim, eles levaram Jesus até o Sinédrio. Então Caifás armou falsas testemunhas, preparou pessoas, forjou pessoas, para que essas pessoas dissessem assim: olha, ele diz que vai restaurar o templo depois de 3 dias. Ele diz que é o Filho de Deus, ele diz que é o Rei dos Judeus. Então eles fizeram aquela panelinha, aquele complô para poder sacrificar Jesus, para poderem matar Jesus. Então o primeiro julgamento que Cristo passou foi no Sinédrio, onde ele recebeu todas as acusações, onde Caifás, o sumo sacerdote, juntamente com os abaixo dele sacerdotes, o acusavam, o diziam mentiras, blasfêmias, e nós sabemos que em todo momento Cristo permanecia em silêncio. E mais uma vez ali no Sinédrio, Jesus Cristo nos deu uma grande lição. Olha, o povo pode estar te atacando, o povo pode estar te julgando, mas nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso. Aleluia. Mas o que me chama muita atenção é que quando Jesus estava no Sinédrio, eu estou falando um pouco do Sinédrio, porque antes de chegar na crucificação, Ele esteve no Sinédrio, Ele foi apresentado no Sinédrio. O Sinédrio, onde ele deveria ser, pessoas deveriam ser julgadas para que pessoas, a justiça pudesse permanecer. Ali eles estavam sacrificando o Filho de Deus. Ali eles estavam cometendo uma das suas maiores injustiças já registrada nas Escrituras. Eles estavam cometendo a maior injustiça. O Sinédrio, homens chamados para pregar a palavra de Deus, pastor. Sumo sacerdote Caifás, como eu disse, só ele anteriormente tinha o direito de entrar na sala santos dos santos. Só ele tinha essa comunhão, só ele tinha esse direito. E hoje, e nesse momento, no Sinédrio, ele fazia uso da sua autoridade para poder atacar o Filho de Deus. Isso não é muito diferente nos dias atuais. Nós estamos vendo pastores, servos de Deus, que deveriam defender o Evangelho veemente, que deveriam defender o Evangelho com todas as forças, estão atacando entre si mesmos, estão querendo derrubar a bandeira do Evangelho, estão querendo acabar com missões no mundo, estão querendo destruir o plano de Deus nessa terra, estão querendo destruir tudo. Assim como o sumo sacerdote Caifás, estão levantando-se contra a própria igreja. Antigamente era interessante, porque o mundo atacava a igreja. Hoje não, hoje a igreja ataca a si própria. E que evangelho é esse que nós vivemos? Pregamos sobre crucificação, falamos sobre Jesus, falamos sobre tudo aquilo bonito e tal. Mas esquecemos que nós, hoje em dia, a igreja, infelizmente, eu digo no sentido universal, na sua totalidade, estão fazendo como Caifás. Estão querendo monopolizar uma marca, estão querendo colocar assim: esta é a marca verdadeira, esta é a dominação verdadeira. E nós sabemos que não é bem assim que funciona, não. Cristo, ele não deixou uma denominação específica. Cristo deixou o evangelho genuíno. Cristo deixou a igreja, 12 apóstolos, e esses 12 geraram vidas. Ele não deixou uma denominação pré-definida, como pré-moldada. Não, ele deixou o evangelho. Ele nos deixou o evangelho puro. E agora voltando um pouquinho no Sinédrio, então Jesus está recebendo as acusações. Ele está sendo acusado de coisas que ele não fez. Estão tentando levantar coisas para que ele pudesse ser condenado. Afinal, se não tiver provas, como iremos condenar este homem? Meus queridos, naquele momento, eram pessoas religiosas que estavam crucificando Jesus. Não era o povo, não era o clero, não eram pessoas que não tinham conhecimento, não. Eram pessoas que tinham conhecimento, eram pessoas que muitos deles estudaram. Talvez alguns, até mesmo de Gamaliel, eram pessoas formadas, eram pessoas que sabiam o que estavam falando. Mas eles viam Jesus como uma ofensa. Eles viam Jesus como algo, como alguém que iria acabar com aquela bagunça. Tanto é que várias vezes Jesus foi contra o sistema dos fariseus.
que eram os religiosos. E hoje, nos nossos dias atuais, passa por isso também. Existem religiões de vários nomes, de várias denominações, e muitas pessoas se perguntam, mas quem é o caminho? Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas todas as religiões querem levar a Deus. Alguns dizem assim, olha, todos os caminhos levam a Deus, pastor, todos os caminhos levam a Deus, você fazer as coisas certinho, todo o caminho leva a Deus, mas não, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E naquele momento, igreja, comece a imaginar comigo, Jesus sendo acusado, pessoas religiosas, pessoas que eram judeus, que eram da sua própria denominação, que eram, desculpa a palavra, mas da sua própria etnia, da sua própria raça. Pessoas que eram pessoas de Judéia, que eram pessoas de Israel, que eram pessoas de Jerusalém, pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, pessoas que conheciam a Torá, pessoas que conheciam a Septuaginta, ou seja, as leis de Moisés, pessoas que conheciam tudo. Eles estavam acusando Jesus. Será que eles não liam a Bíblia? E por que hoje em dia é da mesma forma? Será que essas pessoas não leem a Bíblia? Será que essas pessoas não buscam respaldo bíblico? Na verdade não. Porque hoje em dia existe uma palavra que chama muita atenção, que é a palavra egocêntrica, egocentrismo. Você vai ver que os louvores hoje em dia é tudo para levantar o ego da pessoa. Antigamente, nas igrejas do interior, nas igrejas da roça, algumas acredito que teve o privilégio de participar destes cultos. Eram cultos simples. Pessoas que talvez não eram alfabetizadas, mas ali estava a presença de Deus, mas ali tinha unção, pastor, mas ali tinha o poder de Deus, ali não tinha ar-condicionado, ali não tinha microfone sem fio, acho que nem existia, ali não tinha isso. Os ternos, as roupas eram de pessoas simples, pessoas que trabalhavam na roça arduamente, mas ali tinha o poder de Deus, mas ali tinha o poder de Deus, a unção de Deus, coisa que no sinédrio, coisa que no meio dos religiosos não tinham. Os religiosos, dias após dias, eles tentavam permanecer o seu império, estender o seu império, eles acusavam, eles atacavam os romanos, porque os romanos eram uma ditadura, porque o império de Júlio César queria conquistar tudo, mas eles também estavam querendo conquistar a fé das pessoas de uma forma errônea, de uma forma errada. Isso era o sinédrio, isso era Caifás, isso eram as pessoas que estavam atacando Jesus. E um pouquinho mais para frente, então, eles deveriam levar Jesus, o melhor, até Pilatos, porque Pilatos era o governador da área, porque Pilatos era abaixo de Júlio César naquela região. Então levemos ele até Pilatos. E quando eles começam a falar as ofensas a Pilatos, olha, vocês têm um rei, não tem? Vocês têm um rei Herodes. Leve este homem a Herodes, porque eu não vejo nele culpa. E quando chega Herodes, nós sabemos que Herodes era um homem que queria conhecer muito Jesus. Afinal de contas, Jesus levava o título de ser rei dos judeus. Ou seja, não era Herodes o rei dos judeus. Então acredito eu que Herodes tinha uma curiosidade de querer conhecer esse Jesus que todos falavam, o rei dos judeus, que está curando, que está fazendo. Ele queria conhecer, e quando ele olhou para Jesus, ele falou, mas esse é Jesus? Eu esperava um rei à minha altura, e não viu culpa dele também, então devolveu para Pilatos. E Pilatos, como homem covarde, numa ato de covardia, ele lavou as suas mãos, ele entregou ao povo. Então Jesus passou por vários julgamentos no sinédrio, Pilatos uma vez, Herodes, Pilatos novamente, e depois o próprio povo. O povo disse assim, olha, crucifique Jesus e soltem Barrabás. Porque naquela época se tinha um costume de sempre de soltar, por ser ano de festa, de soltar, né, um malfeitor da sociedade e libertar o outro. Ou melhor, soltar, dar liberdade para o malfeitor e crucificar o outro. Não era cabível a eles crucificar os dois no mesmo tempo, no mesmo momento. Isso nos chama muita atenção, porque o povo escolheu que matassem Jesus. O povo escolheu crucificar Jesus e soltar Barrabás. E nesse momento nós vemos como o povo estava longe da presença de Deus, querendo crucificar o próprio Jesus e soltar um assassino em série. Mas este era o povo daquela época, e não podemos julgar aquele povo, porque infelizmente a nossa geração também está assim. Sempre quando nós temos a opção de fazermos o certo e o errado, escolhemos fazer o errado, nós estamos sim cometendo o mesmo erro que aquele povo cometeu. E aquele povo, eles estavam dizendo assim, olha, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Aleluia! Crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Igreja, e os apóstolos, e os discípulos, e aqueles que sentavam com ele, onde estavam? Estavam no meio da multidão ouvindo o negócio, mas ninguém se apresentava. Existe hoje em dia muitos pastores, muitas pessoas, muitos crentes que se auto-intitulam pastores, que se auto-intitulam evangélicos, mas a hora que é para defender a bandeira da paz, quando o povo está atacando a homossexualidade, o aborto, o que o povo está fazendo?
está no meio da turma, está se escondido, está se envolvendo no meio da multidão, ninguém vê quem é crente e quem não é. Estão se camuflando, crente camaleão, qualquer área que ele entra, ele se camufla e fica lá. Igreja, nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas são as vezes que nós devemos mostrar Cristo em nós e não mostramos. Sabe o que é fazer missão? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra missão, nós entendemos assim, poxa, fazer missão é ir pregar o evangelho, sim, porque em Marcos 16:15 diz, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê que o batizado será salvo, mas quem não quer será condenado, amém. Ide fazer discípulos de todas as nações, amém. Então nós entendemos que nós devemos pregar para fora sim, afinal de contas, a palavra igreja vem do latim eclesias, que significa chamados para fora. Sim, esse é o nosso papel. Não fomos chamados para ficarmos dentro de 4 paredes, não, para nos auto-edificarmos não, mas de levarmos o evangelho. Mas Martinho Lutero, um reformador protestante, o reformador protestante disse o seguinte, olha, não é Bíblia, isso eu estou falando do reformador protestante, ele disse, olha, pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras, mas pregue o evangelho, se necessário for, usem as palavras. Ele estava dizendo assim, olha, vocês em todo momento devem pregar o evangelho, mas se for necessário, vocês falam, mas preguem com as suas atitudes. Não se fique envolvendo no meio da multidão, assim como diz em Salmos 1, bem-aventurado o varão que não se acena na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão, sabe, que não dá conversinha, as conversas vãs dos zombadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como o ribeiro plantado junto a beiras de águas e que dá fruto no seu tempo certo. Igreja, o povo, os discípulos, os apóstolos estavam no meio da multidão, vendo o negócio acontecer e não se declaravam. A igreja hoje em dia está vendo o plenário, o Senado atacando a fé cristã e a igreja nada faz. Nada faz, amém, eles que decidem não. Nós temos que sim pregar o evangelho com nossas atitudes. Nós temos que sim levantar a bandeira do evangelho. Não é tempo de nos escondermos dentro de 4 paredes. Não é tempo mais. E quando nós vemos que isso passa, Jesus Cristo então, ele é levado para ser crucificado. E nessa parte acontece algo muito interessante, que quando Jesus ele sai de Jerusalém na porta de Damasco, a Bíblia nos fala que pela via dolorosa, quando ele estava descendo a via dolorosa, carregando a cruz, ele caiu com peso, ele estava machucado, ele estava chicoteado, ele estava esfolado, tinham zombado dele, tinham cuspido em seu rosto, Jesus estava exausto na forma física. Então eles olham e vê um homem, e este homem, o nome dele é Simão de Cirene. Pegaram ele e o obrigaram a carregar a cruz. Ajude esse homem. Mas Simão não conhecia esse homem, Simão não conhecia Jesus, mas ele foi obrigado a carregar a cruz. A Bíblia nos diz assim, olha, se alguém te forçar a uma milha, vai além disso. Mas eles forçaram Simão a carregar a cruz. E naquele momento eu imagino aquele homem, sem saber o que está acontecendo, para atualizar um pouco a história, para nós entendermos um pouco. Nós sabemos que era 14 de Abib, ou seja, 14 de abril, que era a Páscoa. E naquela época tinha o costume dos judeus que em 3 festas de Israel, eles tinham que, pelo menos nessas 3 festas, eles tinham que presenciar, que seria a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, e o dia de Pentecostes, a festa dos Pentecostes, a festa dos pães. Mas muitos nos chamam a atenção que este homem ele veio de Cirene. Cirene era muito longe de Jerusalém, aproximadamente 1.000 quilômetros e 600 de distância, para um povo que não tinha carro. Era muito longe, e ele veio de 1.000 quilômetros e 600 de distância para ali prestar seu sacrifício a Deus, representando a sua casa, representando a sua família. E a Bíblia nos diz que era necessário, a história nos diz que era necessário que estes homens que vinham até Jerusalém no dia da Páscoa para apresentar seu sacrifício a Deus, era necessário que eles viessem com roupas limpas, brancas, linho, puro, ou seja, roupa sem sujeira. Ele nos diz mais a história, que na porta de Jerusalém ficavam homens que inspecionavam, que faziam a quiença completa para ver se estava sujo ou não. A roupa tinha que estar pura. Agora imagine comigo Jesus na via dolorosa, pastor, carregando a cruz, ele cai. E naquele momento, aquele Simão no meio da multidão, meio assustado, talvez olhando o relógio, olhando para o sol, fala, já deu horário. Ele é obrigado agora a interromper seu compromisso, a atrasar seu compromisso para ajudar um desconhecido. E a história começa aqui em Lucas 23, 26. Então agora é obrigado a carregar a cruz de um desconhecido. A cruz naquela época era um sinal de vergonha. Imagine a família de Simão de Cirene, sabendo que ele fez isso, carregou uma cruz, sendo que era para ele levar a santificação para sua casa. Ele está carregando um ato de vergonha, a cruz de um homem que ele desconhece, mas ele foi obrigado a carregar.
Agora imagina comigo, igreja, ele colocando a cruz, escorando juntamente com Jesus e carregando. Diz os historiadores que eles andaram mais ou menos 50 pés, 50 passos até o Gólgota, até o Monte da Caveira. Igreja, naqueles 50 passos que ele carregou já foi o suficiente para ele se sujar de sangue. Já foi o suficiente para ele sujar a sua roupa. Já foi o suficiente para ele não estar mais limpo, para não estar mais a sua roupa limpa. Mas ele estava carregando a cruz de um desconhecido. Acredito que no meio dos 30 passos ele já deve ter pensado assim: poxa, eu já perdi o tempo, eu já perdi o horário, a roupa está suja, a minha missão foi fracassada. Ele leva então Jesus até o Gólgota e ali a história encerra. Não se fala mais desse homem. E nós sabemos que ele, Simão de Cirene, a mesma cidade que veio a rainha de Sabá, aquela mesma mulher que teve um filho com Salomão. E Cirene, ele, por ser um homem, a Bíblia nos diz que pode ser que ele fosse de uma tribo lá de Cirene, que tivesse descendência judaica. Mas o que nos chama mais atenção, ele era um homem de cor, como diz a Bíblia, ou seja, uma pessoa da raça negra, da cor negra, da pele negra. E ele ali estava carregando a cruz no meio dos judeus. Ele ali estava ajudando um homem desconhecido. Eu quero dizer bem claro, um homem desconhecido até então. Igreja, ele veio de muito longe. Mas a Bíblia nos ensina assim, olha, que quando Deus ele tem algo para fazer em nossa vida, aconteça o que acontecer, ele traz a existência que não existe. Não tem hora, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. E naquele momento, Jesus tinha um encontro com aquele homem, independente da circunstância, independente da situação. Muitas das vezes, queremos ter um encontro com Jesus bonito, não é mesmo? Queremos, olha, hoje Jesus fala comigo, hoje eu estou bem arrumado, hoje é o culto de Santa Ceia, pregador de fora, hoje Deus fala comigo. Mas muitas das vezes não, Deus te fala com você no trânsito, você não está nem percebendo. Deus está falando com você através do seu familiar, você não está nem percebendo. Então Cristo, ele cria formas e meios de ter um encontro conosco. Porque essa necessidade do homem se aproximar de Deus. Agora, esse homem que veio de tão distante, este homem que agora nós entendemos, hoje em dia a Etiópia, a oeste do Egito, este local que ele era, de Cirene, ele cumpriu a sua missão. Naquela época eles vinham até Jerusalém para oferecer o sacrifício, e mais que isso, a Bíblia nos fala, a história nos relata, que se tinha o costume de matar o cordeiro. E quando matavam o cordeiro, eles giravam 7 vezes em cima de uma pedra de aproximadamente 2,80 m de altura. Uma pedra que não poderia ser manuseada, ou seja, tinha que ser uma pedra pura. E ali eles giravam 7 vezes e usavam uma espécie de isopo. É uma planta que é falada em Salmo 51. Eles usavam aquela planta para poder, como que se fala assim, jogar aquele sangue nas pessoas. E era essa a função que os homens vinham de suas casas até Jerusalém, para receberem pelo menos uma gota do sangue daquele cordeiro, daquele animal. Essa era a função que eles vinham até Jerusalém. E agora, infelizmente, ele falhou na sua missão. Mas agora, infelizmente, talvez os anos anteriores deu certo, mas dessa vez não. Hoje o Senhor me traz como profeta para lhe dizer: talvez você sonhava de uma forma, você pensava de outra, você tinha tudo marcado, tinha tudo planejado e tudo deu errado. Mas louve ao Senhor, porque Ele tem algo maior para a sua vida. Mas louve ao Senhor, porque Ele tem algo diferente para nós. A Bíblia nos ensina que os pensamentos do Senhor não são os nossos. Igreja, os planos do Senhor não são os nossos. O plano daquele homem era esse, como eu já disse, eu não vou repetir. Mas o plano de Jesus para ele era outro. O plano que Jesus tinha para Simão de Cirene era outro. E me chama a atenção que Simão de Cirene, Simão e Simão Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, um dos seus mais queridos. E Pedro o negou. Pedro teve a oportunidade de defender o Evangelho, mas Pedro o negou. E aquele homem não negou e carregou a cruz. Olha que coisa linda. O que a Bíblia nos ensina, sabe? É como se fosse a parábola do bom samaritano, quando a Bíblia nos fala que, olha, passou o sacerdote para aquele lugar, olhou, viu o homem jogado ao chão e nada fez, passou o levita, olhou o homem e nada fez, mas um samaritano passou por ali e o ajudou. O que isso tem nos dizer? O que a Bíblia quer nos ensinar? Que a igreja não tem cumprido o seu papel, mas se a igreja não clamar, as pedras clamarão. É assim que nos ensina a palavra do Senhor. A igreja hoje está preocupada, como eu já disse anteriormente, em status, em congressos, em eventos, e esqueceram da sua função na terra, e esqueceram do que vieram fazer. Nós somos peregrinos em terras distantes, o nosso lar é o céu. Nós somos peregrinos em terra distante, o nosso lar é o céu. Mas esquecemos, mas sabe, nos acomodamos, mas viramos nômades, criamos nossas barracas em um lugar aqui, depois ali, assim vamos levando a vida na terra. E esquecemos que esta vinda está próxima, e esquecemos que Jesus está voltando. Agora Simão, voltamos para ele. Este homem
ele não cumpriu sua missão, que era receber pelo menos uma gota daquele cordeiro. Então ele voltaria para sua casa todo feliz e falou: olha, eu trouxe santificação para nossa casa, eu ofereci o sacrifício, eu fui santificado, a nossa casa já está em paz mais um ano, mais um tempo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Mas ele estava carregando o cordeiro puro, imaculado, que se chama Jesus. E ele estava sendo lavado pelo sangue do cordeiro. Ele estava do lado do cordeiro verdadeiro, daquele que, se você beber da água uma vez, nunca mais será sede, não precisará mais voltar, não precisará mais retornar. Ele teve um encontro com Jesus, igreja, carregando uma cruz no meio do nada, no meio do caminho. E como foi com você a sua experiência? Reflita um pouco, por gentileza. Será que foi da mesma forma? Talvez você tinha outros planos, talvez você tinha um plano acadêmico, profissional, e do nada você se encontrou com um povo chamado crente, ali você conheceu a palavra do Senhor e se converteu. E foi isso que aconteceu na nossa vida. Nós procurávamos, pastor, por coisas do mundo, não estamos errados não nesse ponto. Mas nós tivemos um encontro com Deus, tivemos um encontro com Jesus e fomos cadastrados e fomos instaurados como servos, como sacerdotisas de Deus, como sacerdote real, como povo eleito, como nação eleita. Igreja, Simão disse ele: não esqueça o nome deste homem. Surge mais um pouco sobre ele, sobre a história. Algo lindo aconteceu. Olha só como Deus muda a história de uma pessoa. Olha só como Jesus muda a história de um homem. Olha só como tem poder no sangue de Jesus. Olha só como tem poder no sangue de Jesus. A história, o tempo, ele não pode te limitar. Quando Jesus tem uma obra em sua vida, quando Jesus tem algo para fazer através da sua vida, ele faz, ele muda, ele é capaz. Uma frase que me chama muita atenção: ele traz à existência aquilo que não existe. Mas não existe, mas ele traz à existência. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque, é uma afirmação, porque para Deus nada é impossível. Não existe impossibilidades. Então talvez hoje você esteja dizendo assim: olha, o meu pai, a minha mãe, meu esposo, meu filho, a minha filha, meu cunhado, a minha cunhada não querem aceitar Jesus, não querem ir para a igreja. Mas continue você fazendo a sua parte. Mas continue você. Quem sabe um dia ele, por curiosidade, ele começa chegando lá e vê: nossa, que bagunça é essa? Quem que eles estão crucificando? E ele mesmo não é lavado pelo sangue do cordeiro. Basta você crer. Assim é a obra de Deus. Assim é fazer missão. Assim é fazer missão. Para nós estarmos encerrando a parte final, Cristo, ele foi sim crucificado, ele cumpriu o seu papel. E aqueles que dizem assim: olha, Cristo, ele venceu, ele perdeu porque ele morreu. Não, igreja, ele desceu a parte mais baixa do inferno, tomou a chave da morte do inferno. Hoje ele tem o controle sobre a morte e sobre o inferno. Então não temos a quem temer, não temos a quem temer. Antigamente, hoje, pessoas falavam assim: olha, vamos fechar aquela igreja, mas a porta que Deus abre, homem não fecha. Eu quem impedirá, diz o Senhor. Muitos dizem assim: olha, não vai permanecer, não vai prevalecer. Mas se foi Deus que abriu, permanece. Mas se foi Deus que abençoou, acontece. Porque ele faz, ele é capaz. Talvez fugiu dos protocolos, talvez fugiu do padrão. Mas se foi Deus quem fez, quem é o homem para julgar? Quem é nós, criatura, para questionarmos o Criador? Assim foi com os fariseus. Não era assim que eles esperavam o Messias, o melhor. Eles ainda esperam o Messias. Um homem cheio de glória, um presidente mundial talvez, um grande comandante. Não era assim que eles esperavam Jesus, mas foi assim que o Messias veio à Terra. Não era assim que eles esperavam, mas foi assim que Jesus veio. Talvez não é assim que você espere, mas é assim que Deus vai fazer na sua vida, na vida da sua família. Não é da forma que nós queremos, não é do momento que nós queremos. Irmãos, foi lavado no sangue do Cordeiro. E talvez nós esquecemos dessa função, nós esquecemos desse poder que tem o sangue de Jesus. Muitas das vezes passamos por dificuldades, por aflições, fazemos como os discípulos: nossa, é um fantasma. Nós esquecemos daquele que está no barco. Muitas das vezes nós olhamos como os discípulos e pensamos assim: poxa, o mar está agitado, o vento está forte, Jesus está dormindo com um travesseiro ali dormindo. E nós estamos aqui, nós vamos morrer. Igreja, Jesus estava nos ensinando aquela passagem linda. Olha, é possível descansar em meio às tempestades da vida. Jesus estava descansando em meio às tempestades da vida. Simão ali estava desesperado com horário, com compromisso, mas ele ali, mal sabia ele, que ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Isso é muito lindo. Mais tarde, esse Simão, ele é pai de Rufus e de Alexandre, que foram convertidos posteriormente. Olha que coisa linda quando Deus tem algo para fazer na vida do servo de Deus. Talvez muitos falam assim: olha, por muitos anos a minha família é de tal denominação, de tal religião. Meu querido, mas se Deus tem uma obra, Ele vai mudar a história. Aleluia. Por muitos anos eu era assim, mas não sou mais. Eu era isso, mas não sou mais. Cristo tem o poder de mudar, coisa que o mundo não tem. O mundo, ele oferece isso para você. Você
você seguir o protocolo, você preencher colunas, você preencher compromissos, que é todo ano oferecer sacrifício, todo ano fazer isso, todo ano fazer aquilo, mas quando você conhece Jesus, você é cheio, você não tem mais essa necessidade de ir até um sumo sacerdote. Então por isso eu digo como profeta e igreja, que nós não venhamos correr atrás de profetas, porque nós podemos falar com o próprio Deus. Não estou dizendo no caso de vocês, no nosso caso, mas existem pessoas hoje em dia que correm atrás dos profetas. Assim como Simão de Cirene, vamos atrás do sacerdote para recebermos aquele sangue. Mas igreja, o Jesus, o dono do ouro e da prata, Aleluia. Ele fala diretamente com você. Você tem esse poder na sua mão, você tem esse direito. Nós temos esse direito. Façamos uso desse direito. Façamos uso desse direito. Nós vamos ver que depois disso, então, Jesus foi crucificado. Posteriormente, ele ressuscitou depois dos 40 dias. Ele ressuscitou no terceiro dia. Esteve na terra durante mais 40 dias. E ali ele foi ascender ao céu. Irmãos, a igreja continuou e o povo permaneceu. Os 12 apóstolos, os discípulos receberam a unção do Espírito Santo em Atos 2. Olha que coisa linda. A igreja continuou por muitos e muitos anos. Tentaram derrubar a igreja, tentaram destruir a igreja, tentaram fechar as portas da igreja, ainda tentam. Na China aqui perto, eles estão tentando. Em outros lugares estão tentando, mas a igreja permanece. E que povo é esse? Nós não temos nenhum presidente do nosso lado, não. Nós não temos nenhum exército que nos protege, não. Nós não temos nada que nos protege, mas nós temos Deus, Jesus. Ele é o nosso general de guerra. A igreja permaneceu. E Simão permaneceu. A igreja de Simão foi salva. Lá, muito, muito longe de Jerusalém. Muitas das vezes nós queremos dizer assim, olha, poxa, você tem que ir em tal lugar, você tem que procurar tal profeta, porque ali tem. Não, igreja, você pode falar com Deus. O Senhor toca muito no meu coração para continuar dessa forma. Talvez você esteja se preocupando, mas será que eu estou na forma certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tomei a atitude certa? Igreja, esse homem, a atitude certa para ele era receber o sangue do Cordeiro. Essa era a atitude certa. Mas não foi isso que aconteceu, ele recebeu o sangue do Cordeiro que é Cristo. Foi isso que aconteceu na vida dele. Foi isso, simplesmente isso, ou melhor, tudo isso. Você consegue perceber como nós, seres humanos, nós somos mesquinhos nas nossas coisas. Nós somos tão incapazes nas nossas coisas. Nós somos tão infelizes na forma que nós pensamos, na forma que nós imaginamos. Então entrega o teu propósito na mão do Senhor. Descanse nele. Entregue assim como este homem. Vamos entregar. E uma parte que eu não posso deixar de esquecer. Quando a cruz chegar até você, carregue ela com alegria. Carregue essa cruz. Carregue sim a cruz. Estão te açoitando, estão te acusando, estão te caluniando, estão levantando, estão forjando assim como fizeram no Sinédrio. Mas continue carregando a cruz. Talvez você fale assim, poxa, isso não é um problema meu, isso é um problema de tal pessoa, mas carregue a cruz. Você hoje na sua casa, você é o sacerdote. Eu hoje na minha casa, nós somos o sacerdote. Carreguemos a cruz, que nos entregue. Carreguemos essa cruz. Eu vou na igreja, minha esposa não vai. Eu vou na igreja, minha esposa não vai. Mas continue carregando a cruz. Continue fazendo a obra do Senhor. E pregando sim este evangelho. Porque nas suas atitudes você prega dentro da sua casa, tanto do jeito bom, quanto do jeito ruim. Porque eles falam assim, olha, o camarada vai sábado ou domingo para a igreja, vai sábado, domingo, vai alguns dias da semana para a igreja, e está da mesma forma. Então eu acho que na igreja não é a solução. Mas quando ele vê o que você era, e que você começou a ir para a igreja, e começou a mudar, ele fala, olha, realmente, na igreja é a solução. Ou seja, como Martinho Lutero disse, pregue com suas atitudes. Pregue com suas atitudes. Não é uma religião, não é um estilo, não é a vestimenta, não é o costume, não é o usos e costume que nos leva ao céu, mas as nossas atitudes. A Bíblia nos ensina a ser imitadores de Cristo. Imitar Cristo. Cristo em tudo foi santo. Nós temos uma grande incumbência, sermos santos, porque o nosso Pai que está no céu é santo. Uma grande incumbência. Cristo carregou a cruz até o fim. Simão de Cirene, Simão Cirineu, cumpriu a sua missão. E nós hoje estamos com uma missão, levar o Evangelho. E ainda por cima, nós temos que garantir a nossa salvação. Será que nós nos perdemos no meio do caminho? Será que nós perdemos o foco, perdemos o objetivo? Nós estamos falando de levar missões, de levar palavras às pessoas de fora, mas será que eu prego para o meu vizinho? Será que eu prego para a minha família? Será que eu prego para as pessoas da minha escola? Será que eu levo este evangelho? Será que eu transmito isso às pessoas? Simão, ele levou o evangelho para sua casa e depois nós vamos ver, como eu disse, Rufus e Alexandre convertidos para a glória de Deus. Ele cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu a sua missão, agora é a sua vez, é a minha vez, é a nossa vez. Nós temos grandes ferramentas que no passado não se tinham. Os meios de comunicação foram entregues em nossas mãos. Grandes ferramentas nós temos hoje de divulgar o Evangelho da Paz, de divulgarmos. Permanecemos
em Jerusalém, que até do alto sejam revestidos de glória e de poder. Esta foi a ordem de Jesus, uma das suas últimas ordens. Permaneceis em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de glória e de poder. Permanecemos na forma que Cristo nos deixou. Ah, mas igreja tal, mas fulano de tal está indo para outros lugares. Não, permanecemos em Jerusalém. Ah, mas é hora de nós criarmos... Não, permanecemos em Jerusalém. Permanecemos na sã doutrina. Permanecemos da forma que Cristo nos deixou. Ah, mas hoje em dia isso não dá muito certo. Mas dá sim, permanecemos em Jerusalém. Não sairemos de Jerusalém. O povo hoje, eles têm se afastado de Jerusalém, onde aconteceu a crucificação. Eles têm se afastado de Jerusalém. Eles têm se afastado da cidade de Deus, da casa de Deus, por vários motivos. Ah, é o tempo, é Isugashi, muita correria no Japão. Tem se afastado. Mas sabe qual é uma missão nossa, assim como o samaritano? Além de você ajudar a pessoa no meio do caminho, é você entregar 2 denários, ou seja, é você continuar cuidando dessa pessoa. É você continuar se preocupando com essa pessoa. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é missão, isso é igreja. Dizem que igreja é hospital, então isso é igreja. Permanecer cuidando, permanecer não somente pregando, não somente falando, mas ajudando financeiramente se for preciso. Renunciamos a nós mesmos, sabe? Renunciarmos às nossas atitudes, às nossas convicções. Quebrar este tabu, esses paradigmas. Entrar na paranoia, que é mudança de mente. Sabe? Renovar nossa mente conforme o Evangelho da Paz. Conforme nós aprendemos com a Bíblia, devemos renovar nossa mente. E não nos prendermos a algo, a uma denominação, a algo específico. Amém, igreja? Todos entenderam em nome de Jesus? Aleluia. Façamos, pois então, como Simão de Cirene. Eu não sei qual era a sua função, o que você queria fazer, mas se você teve um encontro com Jesus, louve a Deus. Se você teve um encontro com Jesus, como teve, louve a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus.